Oi, gente, bem-vindo ao meu canal no YouTube com mais um vídeo com conteúdo importantíssimo, gente. Era um vídeo que eu queria gravar há muito tempo, né? Convidei a Maria para falar sobre esse assunto. Vocês estão vendo ela com a camiseta sobre o autismo, que é o nosso tema de hoje. Nosso cenário também, que hoje está diferente, tá? Que vai ser relacionado ao tema de hoje. A Maria, ela é mãe da Natália, né, que é autista, e ela vai estar contando pra gente a trajetória dela, né, com a Natália. A Maria eu conheço ela já tem um tempo, gente, já tem muitos anos, porque a gente morava na mesma cidade. E hoje, com os meus conteúdos no YouTube, mandei mensagem pra ela e a gente combinou de gravar esse vídeo pra vocês, pra falar desse assunto que é tão importante. E como que foi a identificação dos primeiros sinais do autismo com a Natália? Então, ela era uma criança, ao meu ver, aparentemente normal, né? Tinha um desenvolvimento normal até um aninho. Com um aninho, eu comecei a me preocupar mais com a questão da fala, porque aguardei o primeiro mamãe, o primeiro papai, e ele não veio. Ele não apareceu, aí foi dando um ano e 3 meses, um ano e 4 meses. E nada dessa fala apareceu. Eu fui questionando o meu esposo, porque eu era mãe de primeira viagem, minha mãe morava longe, naquela época não tinha WhatsApp, Facebook pra gente manter contato igual hoje. Ainda mais naquela época, né, gente? Porque já é um assunto que já é novo, né? Muita gente fica perdido aí. Tem muita coisa que eu também não sei, assim como quem tá assistindo. Imagine muitos anos atrás, né? 11 anos atrás. E assim, eu fiquei preocupada, mas vinha daquele pensamento das pessoas mais antigas, cada criança tem seu tempo, tem que respeitar o tempo da criança, e não é bem assim, né? Durante a busca pelo diagnóstico dela, eu comecei a perceber outros sintomas assim que me chamaram mais atenção. Eu comprava uma boneca para ela, ela gostava mais. Presta atenção, gente. Eu comprava uma boneca para ela gostava mais da embalagem. Ela era uma criança assim que ela ia ela ia brincar, ela usava o brinquedo, mas não era de uma forma funcional. Era assim um brincar diferente. Ela enfileirava os brinquedos, ela selecionava todos por tamanho e cor. E eu achava assim um jeito diferente, bem peculiar, né? Mas já é um dos sinais, sim, das crianças autistas. Um dos sinais, porque o brincar de forma funcional nessa fase ele é de grande importância para o desenvolvimento infantil, né? E hoje, assim, com o entendimento que eu tenho, se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, eu tinha certeza que naquela época ela tinha um atraso no desenvolvimento ali, né? Porque era diferente, era um jeito diferente de brincar, né? Ela era uma criança que não gostava de dormir à noite. Ela dormia, acordava no meio da noite, passava o restante da noite acordada. Isso daí eu achava assim, isso é normal, isso é coisa de bebê, né? E assim, eu não tinha ninguém perto para buscar uma instrução, né? E aí foi assim, os primeiros sinais que me chamaram a atenção. Mas também teve o não apontar, ela não apontava, ela não fazia contato visual nenhum, ela não seguia nenhum tipo de instrução, ela apresentava muito choro sem motivo aparente, ela tinha muito medo. Meu marido é mecânico, ele trabalha, mexe muito com furadeira, tinha medo quando ele ligava a furadeira, do barulho, ela chorava muito, ela chorava, era aquele choro desesperador. Quando eu ligava o liquidificador, ela também tinha muito medo do barulho, ela chorava muito. Então, assim, ela era uma criança que não apresentava nenhum tipo de gesto comunicativo. E a fala, ela não tinha pré-requisito nenhum para fala, né? E ela não tinha comunicação. Então, assim, conforme foi... eu conversei com a Maria antes da gente gravar esse vídeo. Uma coisa que eu achei bem interessante foi sobre a carteirinha de vacina, né? Que você falou sobre as fases do bebê, né? E dentro dessas fases... existem determinadas habilidades que a criança tem que apresentar ali nessa fase, na carteirinha de vacina. 6 meses a criança tem que estar fazendo determinadas coisas, de 6 meses a 1 ano, outras coisas. Então, assim, quando eu decidi buscar o médico
O que me chamou a atenção mesmo foi a carteirinha de vacina. Gente, olha para você ver que interessante que é. É algo assim que ela percebeu que dentro daquelas características que a criança tinha que apresentar dentro daquela idade, a Natália Ela não apresentava. fazia nada. E hoje é tão interessante isso aí, gente, porque dentro dessas características, hoje as mães que realmente ficam mais tempo com a criança, né? Sim. Aí às vezes acaba observando coisas que as outras pessoas não vê. O que as pessoas falam? Ah, é coisa. Hoje em dia, às vezes acaba até falando, né? Ah, é coisa da sua cabeça. Ah, tudo é autismo. Ah, mas isso é normal. Criança é assim mesmo, né? E para você ver como que é a visão da mãe. Eu falo que a mãe tem um sexto sentido, um tem, instinto, que é né? diferente. Porque no meu início ali de maternidade, se ouvia muito, ai, cada criança tem seu tempo. Isso é um mito absurdo. E até hoje as pessoas falam Sim, isso, né? Hoje é menos, né? Porque o autismo ele tá sendo mais bem falado, mais a mídia tá mostrando mais sobre o autismo, mas há 11 anos atrás já era difícil. Imagina lá 25, 30 anos atrás, Isso como que eu ia falar, era complicado. como que era complicado. Tipo, não tinha diagnóstico. Não. Muitas vezes essas pessoas eram tiradas da sociedade, né? Às vezes a gente tirava sarro. Eu, quando criança, lá no Alegre mesmo, tem pessoas, eu não sei se eles são autistas, né, gente? Eu não sei. Mas, assim, por falta de conhecimento da época, talvez eles teriam desenvolvido, né? Mas, que nem a Maria falou, 25, 30 anos atrás ou até mais. Imagina como que não é difícil, né? Uhum. E como que foi, Maria, dentro dessas características, até nesse processo, como que foi a sua busca por ajuda médica há 11 anos atrás? O meu esposo, ele trabalhava em 2 serviços, então assim, ele tinha muito pouco tempo com ela, a gente era recém-casado, tinha pouco tempo com ela, então assim, eu nem cobrei dele entender, dele perceber o que eu estava vendo. Né? Eu só tive um trabalhinho para explicar para ele, olha, isso aqui não tá legal, ela tá assim, tem que ser analisado, vamos buscar o pediatra, mostrei a carteirinha de vacina, olha, aqui na idade que ela tá, ela já deveria estar fazendo isso, ela não tá fazendo, que era o apontar, o contato visual. Eu chegava aqui na minha mãe em Alto Alegre e ela colava o rosto no chão assim, ela chorava até eu levar ela embora. E assim, sempre que a gente fazia ali na casa da minha mãe uma rodinha entre família, ela sempre estava afastada, ela evitava muito o contato com as outras pessoas, ela evitava o contato com as outras crianças, e isso era um aninho e meio, perto dos 2 anos. Ela sempre foi muito arredia, tinha um comportamento diferente. E assim, eu cuidei dos meus sobrinhos, cuidei entre aspas, eu vi meus sobrinhos crescerem, então eu via que aquilo ali algo não estava se encaixando, né? Que foi que subiu o alerta de procurar ajuda médica, né? Daí como que foi? Aí eu convenci o meu marido a buscar o pediatra, a gente marcou a consulta com o pediatra e nessa consulta eu saí me sentindo a pior mãe do mundo, porque ele me culpou, ele disse que era falta de estimular, ele disse que era preguiça, isso é um absurdo, né? Um pediatra que não conhecia. Por isso que fala, quando nasce um filho, né, nasce uma mãe, nasce uma culpa, porque tudo é nas costas da mãe, né? Olha o que a pessoa ainda tem que ouvir. Já estava assim, com um impacto emocional grande de ver que a minha filha não estava se desenvolvendo e ainda chegar e tentar ter o acolhimento do pediatra, eu só tomei pancada. Ele falou que a culpa era minha, que era a falta de estimular. Aí eu falava, mas doutor, ela dorme muito durante o dia, quando chega à noite ela não quer dormir. E ela tinha aquele sono que era assim, eu até brincava com meu marido, desregulado. Ela dormia meia hora aqui, 20 minutos ali, 40 minutos ali, e quando chegava realmente o horário de dormir, ela não dormia. E eu mencionei isso pro pediatra e ele falou que a culpa era minha. Ele não conhecia sobre os marcos do desenvolvimento infantil, como eu mencionei, que existe as habilidades que a criança precisa estar fazendo. Se não está fazendo, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa precisa ser investigada, né? E aí, mesmo assim, nessa consulta, eu saí de lá com um encaminhamento para uma fono, porque foi eu que pedi. Eu levei ela nessa fono
A fono percebeu os sinais do autismo, aleluia, né? Percebeu. A profissão de fonoaudióloga, ela é que faz bastante acompanhamento com os autistas, né? A fonoaudióloga. Então, e ela pediu, ela deu um jeitinho, de passar da Natália passar com um especialista da APAE, um psiquiatra da APAE. Foi onde as coisas começaram a se encaixar mais, começou a dar certo para a Natália e para mim, para o meu marido, né? E nisso tudo, daí a Natália foi para a APAE. E como que foi, Maria, o processo de aceitação para ela ir para a APAE? Porque não é fácil, né, gente? Eu sou mãe, talvez você que esteja assistindo, né? E a APAE tem as pessoas taxam a APAE, né, de um lugar... Tem um julgamento, desdenha, né? Isso. Tem um julgamento, né? Eu cresci vendo as crianças que estudam na APAE sendo tratadas de forma diferente, né? Uhum. E ninguém planeja ter um filho para colocar na APAE, assim, nada contra as APAEs, mas o que eu quero dizer é que, assim, nenhuma gestante vai lá, engravida e fala, ai, nossa, tomara que seja autista, e muito menos que a escola que a sua criança vai estudar vai ser a APAE, né? E não é nem pela APAE, é por essa cultura de julgarem as crianças com deficiência, de pessoas colocarem a APAE como um lugar de doido, gente. É doloroso falar, mas é assim, uma cultura de... esse é o retrato da nossa sociedade, né? De colocar as crianças da APAE como doidos, né? E assim, é um baque, é um susto, né? E eu tive que encarar. E Maria, agora eu vou perguntar para você a fase do diagnóstico. Como que foi? Então, nessas idas e vindas em busca por ajuda médica, primeiro eu procurei o pediatra, depois a fono deu um jeitinho dela passar por uma avaliação com o psiquiatra da APAE, e aí depois ela foi para a creche. Da creche a gente já agilizou para ela frequentar a APAE mesmo sem um diagnóstico. Ela ficou muito tempo na APAE, ela melhorou bastante todos aqueles comportamentos que eu mencionei para você no início do nosso vídeo, que foi a falta do contato visual, a falta do apontar, a falta da imitação. Quase todos esses comportamentos ela melhorou muito. E aí, com o tempo, a APAE encaminhou ela para um especialista, o pessoal da APAE encaminhou ela para um especialista em autismo, um neuropediatra especialista em autismo. Nesse intervalo já deu aí 1 ano. Nisso ela já estava maiorzinha. Ela já estava perto dos 3 anos já, porque a primeira vez que eu busquei ajuda médica, que eu não mencionei, ela estava perto dos 2 aninhos. Aí, esse neuropediatra maravilhoso, ele conseguiu fechar o diagnóstico dela com um relatório da APAE, um relato meu, e observando os comportamentos dela, que eram muito peculiares na época, ela não falava, e aí fechou o diagnóstico. O diagnóstico da Natália, ele explica, não sei se você puder, né, explicar pra gente como que é o autismo. O autismo, ele tem vários graus, cada grau tem um tipo meu Deus, de características. Isso. A da Natália é qual? Quando foi fechado o diagnóstico, no laudo estava escrito autismo moderado com afasia associada. Afasia associada é a ausência da fala, ela não falava, por isso que teve uma facilidade maior para estar fechando o diagnóstico. Foi um alívio quando esse diagnóstico saiu. Porque o autismo, né, tem os graus mais leves, que as pessoas falam assim, nossa, nem parece que sua filha é autista. O que ela é hoje, que ela, assim, de moderado, ela passou para leve. Olha, gente, que com acompanhamento, tratamento específico, né? A intervenção precoce é de fundamental importância para o desenvolvimento da criança. E tem as crianças que as pessoas falam, na sala do meu menino mesmo, tem criança autista que as pessoas falam, tipo assim, nossa, mas nem parece que ela é autista, né? E tem os graus mais severos, né, que daí são aquelas crianças que não conseguem mesmo com o tratamento, não falam, né, que são mais agressivos, que já são aqueles graus mais
mais severos, né? Então, Maria, e depois do diagnóstico, né, a gente falou sobre um pouco dos graus do autismo, e qual foi o seu sentimento depois do diagnóstico, Natália, frequentar uma PAI, né? Você como mãe, eu quero saber da Maria mãe, como que foi? medo, angústia, medo do futuro, assim, é assustador, você fica com medo do desconhecido, né? E aí você começa a fazer vários questionamentos, será que vai casar, será que vai ter filho, será que vai levar uma vida normal no futuro, será que vai conseguir alcançar o mercado de trabalho? Eu tive muito disso no início, hoje eu penso assim, o próprio neuropediatra me falou isso no momento que ele deu o diagnóstico dela. Mãe, você sabe o seu futuro? Não. Então, nenhum dela a gente sabe. Então, o correto é viver um dia de cada vez, na esperança de dias melhores. Eu sofri muito no primeiro ano de diagnóstico dela, filha única, né? Então, é aquele baque. Mas o baque não é nem assim, por ela ser uma criança com necessidades especiais. O baque foi de como que a sociedade vai tratar aquela coisinha ali preciosa, pequenininha. É o medo, o desespero. E agora eu quero que você conta pra gente como que foi a inclusão da Natália no ensino regular. Como você resume essa fase? Eu resumo a fase como uma tortura psicológica. Foi muito difícil porque a lei do autista ela tinha acabado de ser sancionada, ela fazia pouco tempo que ela tinha sido sancionada, a lei brasileira da inclusão também. Então não dá para me prolongar muito nesse assunto, porque foi muito difícil, assim, provavelmente eu vou acabar sendo processada se eu falar muito aqui, né? Porque foi bem complicado, mas eu consigo resumir para você com muitas cobranças da minha parte, com tentativas de boletim de ocorrência por parte da escola, com a justificativa de que eu estava cobrando demais, denúncias da minha parte por exclusão, e assim segue. Foi bem complicado. Porque por ser, imagine na época, né, tudo muito novo para a escola adaptar, para a gente exercer os nossos direitos, porque não é privilégio, né? Essas leis existem para garantir os direitos das crianças. Então era assim, eu tentava buscar o suporte da escola, me baseando em leis, e assim, era difícil para a escola também, porque as leis faziam pouco tempo que tinham sido sancionadas, né? E eu quero que você conta pra gente, Maria, qual que é o seu objetivo de vida hoje? Meu objetivo de vida é tornar a Natália um adulto independente, esse é meu sonho. Eu não preciso nem de muito, eu preciso de só o suficiente para quando eu não estiver mais aqui, que a gente não é eterna, né? A gente, então é preciso preparar ela para a vida e preparar ela para a minha morte também, né? Por isso, gente, que é importante, né, o diagnóstico, quanto mais cedo, né? Não é fácil, como a Maria contou a história dela, para os pais que recebem esse diagnóstico aceitar, mas quanto mais cedo isso ocorre, melhor é, justamente para inserir, né, essas crianças que vão se desenvolver, inserir eles dentro da sociedade, né, porque vai ser melhor para eles e vai aquietar o coração dos pais também. Maria, e que mensagem você deixa para os pais que acabaram de receber um diagnóstico? O que você diria para essas pessoas? O que você diria para Maria lá atrás? Lá atrás. Ai, não seja aquela mãe coitadinha, né? Não seja aquela mãe vítima ali dos problemas. Eu seria hoje, a Maria de hoje, a Maria lá de trás, que eu não tinha experiência nenhuma, seria aquela Maria que tá ali, tá vendo o problema e enfrentar. Saia do luto e vá pra luta, né? Porque tem um luto aí da dificuldade da aceitação, porque a nossa sociedade, ela sabe ser muito cruel, muito preconceituosa. A gente fica numa espécie de luto, mas é isso, sair do luto e ir pra luta, estudar as leis. Maria, gente, a Maria, ela foi estudar, hoje ela é uma profissional. Fala aí, Maria, qual é o seu ramo que você se especializou, estudou e ainda continua estudando? Eu, em 2016, eu iniciei na faculdade de pedagogia. Eu terminei a pedagogia, eu iniciei outra graduação em psicopedagogia clínica e institucional. Eu me especializei em autismo, análise do comportamento, neuropsicopedagogia e
estou concluindo uma pós em dislexia e distúrbios da leitura e escrita. Gente, olha para vocês verem que interessante. Tudo isso que a Maria passou com a Natália, né, fez com que ela buscasse conhecimento e hoje ela é uma profissional dentro da área, né? Isso é ótimo, é muito interessante. Pessoal, então, eu vou encerrar o vídeo aqui. É um assunto, gente, que é muito longo, é uma história muito extensa para resumir em poucos minutos para vocês, mas espero que vocês aí fiquem de alerta, né? Olhem suas crianças. Se você tiver alguma coisa que você, mãezinha, que está me assistindo, que você nota alguma diferença, não ligue para o que os outros falam, procura ajuda, especialistas na área, tá? Então, desde já eu agradeço o convite que eu fiz para a Maria e ela aceitou, gente, porque a Maria é tímida, tá? E tá sendo um desafio para ela aqui gravar esse vídeo comigo, mas é um desafio que vale muito a pena, porque assim, para passar informação, o intuito desse vídeo é passar informação para essas mães que nos dias de hoje se vê igual eu lá atrás, que não conhecia sobre o autismo, né? E assim, é de muita importância, porque o diagnóstico precoce, ele é de extrema importância para o desenvolvimento da criança, para os pais também, para a inserção dessa criança na sociedade. E a intervenção precoce, não só o diagnóstico precoce, mas a intervenção precoce faz a diferença na vida dessa criança. O exemplo disso hoje é a Natália. A Natália foi diagnosticada com autismo moderado, hoje ela já é classificada como um autista leve, ela faz tudo o que uma criança dita normal na idade dela faz. A dificuldade maior dela hoje é a parte social, tem muita dificuldade de fazer amizade, mas o resto ela faz tudo. Tem algumas limitações no dia a dia, mas comparando lá atrás é nada hoje, né? É nada a minha situação hoje, graças a Deus. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui esse cenário, ó, são atividades, coisas que a Maria foi ao longo dos anos, né, fazendo adaptações e trabalhando em casa com a Natália também, com ela, porque é uma das coisas assim que eu me sinto bem orgulhosa de ter conquistado isso, de ter ido buscar o conhecimento e trazer para minha filha dentro de casa, não se esperar somente dos profissionais. O profissional faz na terapia e eu complemento em casa, isso foi bem bacana. Eu fico bem feliz de ter chegado assim, aonde eu tô hoje, né? Os resultados positivos, que hoje ela está muito bem, hoje ela tem uma fala bem funcional. Ela com 5 aninhos, eu já estava ali em desespero, eu achava que ela nunca ia chegar, conseguia falar. Uma vez eu vi uma reportagem falando assim, de crianças autistas com 5 anos, que não falaram ainda, talvez nunca chegue a falar. E a fala para mim era tudo, eu chorava, eu sofria muito pela ausência dessa fala, e hoje deu tudo certo, hoje fala pelos cotovelos, fala bastante, graças a Deus. Me sinto bem privilegiada, porque assim, tem muitas mães que hoje, assistindo esse vídeo, sofrem pela ausência da fala da criança, né? Então assim, a minha situação... é o nosso maior meio de comunicação para a vida, sim, né, gente? Essencial para a vida. Pra vida. Então, me sinto bem privilegiada, porque hoje ela fala, hoje ela faz muita coisa que as outras crianças fazem, graças a Deus. E agora, Maria, tem um convite aí que você vai fazer o pessoal que está nos assistindo, então eu vou deixar essa parte aberta para você, antes da gente finalizar esse vídeo. Então, o autismo é uma deficiência ainda muito pouco conhecida pelas pessoas, né? A nossa sociedade, ela precisa se conscientizar, de buscar conhecimento cada vez mais para atender, porque vem chegando uma demanda muito grande de crianças autistas. A estatística de nascimento de crianças autistas aumentaram bastante. E pensando nisso, eu penso que nós, familiares de crianças autistas, devem ir à luta para buscar trazer esse conhecimento para a nossa sociedade. Uma prova disso é esse convite que eu estou fazendo. Esse convite é uma mãe que vendeu rifa. Ela é maravilhosa. Eu sou assim, fã dessa mãe. Ela vende rifa de porta em porta. Ela vai em busca dos prêmios, de pedir patrocínio para os prêmios, para poder trazer palestra para cá. Essa é a segunda palestra que ela está trazendo. Ela está em parceria com outras pessoas
mas a primeira, assim, a criadora desse projeto aqui é ela. E, ela, assim, ela é mãe de autista? Mãe de duas autistas. E ela é a criadora desse projeto e de outro projeto que iniciou o ano passado, de outra palestra que veio para cá, para Colorado. Essa é a segunda. Então, pessoal, essa palestra vai ser dia 1º de abril. Ela vai ser ali na Casa da Cultura, às 9 horas da manhã. O tema da palestra é Autismo e Agora. É uma palestra voltada para pais, profissionais da saúde, profissionais da educação e todo o público interessado no tema. E eu aguardo vocês lá. Isso aí, gente. Vai lá, participar da palestra, adquirir conhecimento, né? E a entrada é gratuita. Entrada gratuita, gente. Então, deixe seu like, compartilhe seu vídeo, deixe seu comentário, pessoal. Beijo e até mais. Fala aí o que vocês querem no próximo vídeo aí nos comentários, beleza? Gente, vou mostrar pra vocês esse espaço, um dos espaços que a Maria tem na casa dela, com joguinhos. Como que chama, Maria? Joguinhos pedagógicos, tem alguns de estimulação do cérebro, é bem bacana. Aí a Maria explicou, para estimular o cérebro, joguinhos pedagógicos. Eu achei bem interessante. Vou deixar aqui registrado para vocês. E tem uma coisa que eu também achei interessante, gente, vou mostrar ali também. Pedi permissão para Maria, ela deixou. A Maria colocou algumas adaptações, ó, dar descarga, lavar as mãos. Gente, olha aqui que legal. A rotina dela na quarta-feira. Então, foi tudo feito de uma forma adaptada para a Natália, olha só. Aqui, gente, também tem um planejamento semanal, que essas adaptações foram feitas para ela ficar mais independente, né, Maria? Sim, não precisar. A autonomia dela. Gente, eu achei, nossa, muito interessante, de verdade. Eu vou ter que adquirir também algumas dessas adaptações, gente. Falei pra Maria que eu vou comprar um daquele ali, ó. Vai ser ótimo pra mim. Esse daqui, a Natália, hoje, ela ainda tem uma dificuldade muito grande no pentear dos cabelos, coordenação motora, né? No amarrar o cadarço do sapato. Então, eu comprei esse aqui no intuito dela fazer o treinamento, da amarração. E ela tá se saindo bem, já tá conseguindo fazer a amarração. E assim, os brinquedinhos é mais pra isso mesmo. Esse daqui, é a torre de Hanoi, é um brinquedinho para estimulação do cérebro. Esse é o Tetris. Esse também é um jogo de sequência para estimular o cérebro. Esse da torre, todo tipo de joguinho de torre é bem bacana para fazer estimulação. Esse daqui estimula o equilíbrio, ó. Ela tem bastante dificuldade também, esse estimula bastante o equilíbrio. Esse do pirata, do barril do pirata, esse é bem legal. Aí coloca a chavinha aqui e ele pula. Ela adora. Que legal. Então tem vários joguinhos, eu tô sempre comprando para poder trazer coisa nova para ela, não ficar na mesmice, né? Aqui. Pode falar. Então, esse joguinho aqui, eu comprei há poucos dias, esse da Torre Maluca. Ela gosta bastante. Esse da Cilada, que é um joguinho bem bacana da Estrela. Ele faz uma sequência de 30 quebra-cabeças. Ela se identificou bastante com esse joguinho. Esse daqui, do Tapa Certo, da Estrela, ela deu boas risadas com esse jogo. Esse jogo é bem legal. É tipo um jogo da memória, mas quem pegar primeiro a pecinha ganha. É bem bacana mesmo para estimular a memória, atenção, concentração. E assim vamos indo. Aí tem o quebra-cabeça de 1000 peças, que ela gosta muito de jogos que desafia ela e ela se identifica bastante. Aí eu tô sempre comprando para poder estimular. Nossa, muito estimular interessante. Ela. Interessantíssimo. Então, a Natália, ela com 1 ano e 5 meses, 6 meses por ali, a Natália era uma criança que ela batia a cabeça na parede devido à ausência da comunicação. Eu fui vendo aquilo, eu fui tentando arrumar um jeito, buscar uma ponte para ela conseguir se comunicar. Eu pegava figuras na internet, eu comprava aquelas folhas de imã de geladeira, imprimia no tamanho da figura mais pequeno, um tamanho mais pequeno, que ela pudesse puxar ali e me dar. Colava tudo na geladeira, da água, da hora de dormir, de tudo para promover a autonomia dela. E quando ela vinha buscar, quando ela pegava essa figura e trazia
para mim, eu tentava estar sempre estimulando ela. Quando ela pegava a figurinha da água, estimulava ela, água, pede água, água. Eu nunca fui uma mãe de deixar a Natália fazer as coisas assim, de fazer por ela. Quando o médico falou que ela tinha o atraso no desenvolvimento, eu fui aquele tipo de mãe que acabava de dar banho nela, eu ergui o shortinho dela até a metade, pedia para ela estar erguendo o resto. Sempre fui uma mãe que estimulei muito a independência da Natália. E conforme ela foi crescendo, eu fui fazendo mais adaptações dentro de casa. Como eu estava te mencionando, Priscila, falei errado. Tem uma amiga chamada Francila, por isso que eu mencionei o nome. Deu branco. Pode filmando aí, eu falo, faz de conta que eu tô falando com você, aí você pega um negócio melhor, né? Uhum. Aí quando ela foi diagnosticada, o primeiro instinto que eu tive foi de comprar uma impressora. Eu já tenho 4 impressoras já, essa é minha 4ª impressora, sempre buscando material na internet gratuito, alguns materiais pagos, para estar estimulando ela. E todos esses materiais eu guardei. A Priscila viu ali 2 caixas. Gente, eu achei muito interessante. Cheia de material. Não tinha como eu encerrar o vídeo sem eu mostrar isso aqui para as mães aí, né? E assim, são materiais que eu usei muito com ela e futuramente eu posso estar usando com outras crianças, porque eu me especializei na área, né? Então, esse joguinho aqui, ó, faz tempo que eu fiz, esse joguinho acho que foi comprado, não tô lembrada direito não, mas é um joguinho das vogais, joguinho da memória das vogais. Alguns eu confeccionei do zero, alguns dos joguinhos que você fez ali. Então, com o tempo ela vai desapegando dos joguinhos, eu vou tentando buscar outras coisas para ela. Gente, então eu achei muito interessante. Como eu disse, não tinha como encerrar o vídeo sem mostrar todas essas adaptações que a Maria fez para ela, que eu creio que foi essencial para a independência, autonomia da Natália hoje. Beleza, pessoal?